Já estamos ao vivo. Se tiver alguém aí, já dá um sinal de vida para a gente. Se vocês estão nos ouvindo. Vamos ver. Entrou uma pessoa agora. Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, quem entrou, tá ouvindo, pode mandar uma mensaginha. Já tem 4 pessoas. Bom, vamos começar então. Já tem algumas pessoas começando. O coletivo já deu uma informação que está ok, que está ouvindo e está vendo nós 3. Bom, essa é uma live sobre emergência cultural e é mais uma das ações do Coletivo Em Frente de Ourinhos. Meu nome é Roberta, eu sou daqui de Ourinhos também, sou membro do Coletivo Em Frente e eu assumi de última hora a mediação dessa live, mas eu acompanhei e participei de todo o processo de construção e organização, que já fazia algum tempo que a gente, né, nós do coletivo, estávamos ansiosos por discutir sobre a cultura e essas PLs, né? A cultura é um tema fundamental, já é a segunda vez que o Coletivo Em Frente se propõe a debater, inclusive a outra reunião que a gente fez e que a gente chamou de uma roda de conversa, que foi dia 5 de fevereiro desse ano, a gente teve uma reunião bem legal, um grupo bem legal, que inclusive o Leandro, que está aqui com a gente, que falou nesse dia, e a Amanda Eloy, né? Eu acho que aquele dia a gente agregou muita gente, não só no coletivo, mas nesse debate sobre cultura, né? Foi um tema que a gente nem esperava que fosse ter tantas pessoas interessadas que compareceram nessa roda de conversa. E agora a gente vai fazer online, né? Devido às circunstâncias que a gente está vivendo. O Coletivo Em Frente, eu quero, para quem está entrando e de repente ainda não conhece o nosso trabalho, o Coletivo Em Frente é um coletivo de pessoas aqui de Ourinhos que se uniram e que vem tecendo projetos, tecendo sonhos, mas com os pés firmes no chão. E a gente é um grupo que vem cada vez mais agregando pessoas, a gente vem se tornando maior e vem tendo muitas ações acontecendo, a gente recebe muita mensagem, é muito interessante. As nossas páginas, para quem quiser curtir, comentar, compartilhar, mandar mensagem, é essa aqui no Facebook, né? O Coletivo Em Frente. No Instagram, a gente está como emfrente.coletivo. E a gente também tem um e-mail, se alguém quiser mandar e-mail com sugestão de tema para a gente fazer live, né? Para a gente se encontrar aí. É coletivoemfrenteourinhos@gmail.com, tá? Pode mandar sugestões para a gente debater e seguir junto aí. A intenção do Coletivo Em Frente é pensar ações, propor ações e movimentar a cidade de Ourinhos, entre tantas coisas aí que a gente tem feito e pensado e sonhado juntos, tá? Então, ele é muito maior do que parece aqui, né? É um coletivo mesmo. A gente hoje tem como tema a emergência cultural, com foco principalmente nos projetos de lei, a 1075 e a 253, que aí eu vou deixar para os especialistas falarem, Jesus e Leandro. A gente combinou da seguinte forma essa live, né? O Jesus, ele é o nosso convidado, ele não é de Ourinhos, mas o Jesus está à frente de uma discussão sobre a cultura já há algum tempo, né, Jesus? Eu acho que há muito tempo. Você pode falar mais sobre isso. O Jesus é co-deputado estadual com a bancada ativista, né, na Alesp, aqui no estado de São Paulo, é ativista da cultura e do movimento negro, e integrante do Periferia ao Centro e da executiva do Frente Favela Brasil. O Leandro, eu estou lendo mesmo, gente, porque os currículos são sempre difíceis, né, para a gente guardar. O Leandro Faria de Ourinhos é ator e diretor. Ele iniciou a sua experiência artística em 93 como um dos fundadores do grupo teatral Só Arte, que é um grupo, né, muito conhecido aqui em Ourinhos.
Desde 2006 trabalha profissionalmente com teatro e em 2009 assumiu a direção artística do grupo. Cursou técnico em arte dramática pelo Instituto Federal do Paraná, cursando artes visuais pelo UNIP, e como ator já participou de mais de 40 montagens e dirigiu 16 peças teatrais. Ministrou oficinas teatrais através da Oficina Cultural Tarsila do Amaral, do Estado de São Paulo, ministrou oficinas teatrais pela Secretaria Municipal de Cultura de Ourinhos, atuou como arte educador com projetos socioeducativos, junto à Secretaria de Assistência Social de Ourinhos, realizou curadoria da mostra Sérgio Nunes de Artes Cênicas e, desde 1993, já participou de vários cursos e workshops com profissionais da área de teatral. Tá? É importante falar também, eu acho que o Leandro pode falar um pouquinho, até para o Jesus, que nessa reunião que a gente fez, uma das coisas que a gente debateu bastante, o Leandro trouxe, foi quanto é importante, quanto Ourinhos foi construindo muitos festivais, muitas mostras culturais, e Ourinhos tem uma riqueza muito grande, né? Tem escola de música, tem o grupo Só Arte, entre tantos outros grupos e pessoas que têm interesse pela cultura, pela arte, que a gente se reúne aqui. Mas agora eu passo a palavra para vocês, para não me alongar muito nessa apresentação, e passo para o Jesus. E quero agradecer, né? Eu vou agradecer no final. Quero agradecer ao Leandro e ao Jesus por aceitarem. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite e posso aqui afirmar que com mediações como essa, já o debate já está satisfatório. Estou com saudades, na verdade, da região. Tive no início do ano em Assis e Prudente, porque por conta da atividade que a gente desenvolve na Assembleia Legislativa, passamos a construir, em conjunto com os movimentos sociais, um projeto de lei que visa a descentralização do orçamento da cultura para o Estado de São Paulo. Falando um pouco sobre mim, eu sou do movimento cultural das periferias, sou da coletividade Casa no Meio do Mundo, sou músico, sou DJ, toco na noite também. E todo esse acúmulo, né, que inclusive possibilitou que escrevêssemos de 2014 a 2016 uma lei aqui na cidade de São Paulo que visava justamente o debate da descentralização do orçamento. Quando eu chego na Lesp e passo a constatar que o que a gente já falava lá atrás, inclusive em encontros da própria FLIGSP, que a gente entendia que o interior, que as cidades litorâneas, que a grande São Paulo era a periferia, é a periferia do estado de São Paulo. Então, isso muito nos motivou a iniciar essa jornada pelo estado de São Paulo e que, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que parar um pouco. Mas, logo que isso passe, vamos estar de volta à estrada, porque esse é um projeto muito importante. Então, para a gente que ainda não se conhece, daí de Ourinhos ou de outras cidades que estão assistindo a gente, logo estaremos perto. Bem, como eu já disse, eu sou do movimento de cultura de quebrada, de periferia, faço parte do movimento cultural das periferias, sou da Executiva Nacional do Frente Favela e estou atualmente como codeputada da Mandata Ativista. E uma das ações às quais logo encaminhamos, quando tomamos posse no ano passado, foi construir, né, uma frente parlamentar, que hoje é composta por mandatas como da nossa griot, Leci Brandão, Érica Malunguinho, Isa Pena, outros parlamentares, né, apoiam essa iniciativa. E isso nos deu gás para que no ano passado tentássemos, né, e parte das nossas mobilizações contribuíram para que o debate, né, da cultura passasse a ser centro das discussões na Assembleia Legislativa, né, do fazer leis, de entender que o orçamento público precisa olhar para este setor como um setor que é responsável por uma série de
de dispositivos, de, de possibilidades de transformação da realidade que a gente vive. E aí, esse ano, logo depois do Ano Novo, retomando as atividades, as conversas, a gente estava preparando, na verdade, o relatório do que foi feito no ano passado, né? Conquistas, quais, não conquistas, o que a gente precisa fazer e tal, e pensando aí a uma proposta de ação para 2020, quando formos surpreendidos pela pandemia, que aqui no Brasil começa a se tornar notável ali no início de março, bem no início de março. A Assembleia Legislativa retorna em fevereiro, quando chega no início de março, a gente se encontra, se depara diante dessa pandemia e que, infelizmente, já causou aí quase que 60 mil mortes no Brasil. E aí a gente pensa daqui, pensa dali, o que nós vamos fazer, quando no meio do caminho a gente encontra duas coletividades. A FLIGSP, que é o Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo, e a coletividade Viralize. E que aí a gente começa a aprofundar o que a gente iria encaminhar como solução prática, né, que o Estado poderia efetivamente cumprir, fosse algo viável, entendendo que este é um setor cultural, que foi o primeiro a parar, como já foi, como é dito sempre, né, vai ser o último a voltar. Esse é o setor que contribui com 3,9% do PIB do Estado de São Paulo, com aproximadamente quase que 650 mil trabalhadoras e trabalhadores, né, que dependem, né, do seu fazer, do seu trabalho, para levar comida para dentro de casa. E aí a gente começa a esboçar um projeto, que esse projeto, ele, lá no início, tinha cara de edital, né, a gente dialogava muito nesse projeto com algumas questões do PROAC, e que, a partir de uma série de diálogos, o projeto passou a ser, na verdade, né, a partir de dois eixos, que é o provimento pelo Estado de uma renda emergencial. O projeto 253 prevê que essa renda emergencial ela tenha um valor de R$ 1.163, que é o valor mínimo, né, do piso estadual, é o salário mínimo estadual, entendendo que com essa grana, na maior cidade do sul periférico, diria, do sul global, R$ 1.163, você não acumula, você não vai ficar rico tendo R$ 1.163. Você, no mínimo, vai ter ali o que comer e o que pagar de aluguel. Então, é um dinheiro para necessidades básicas demais. Aluguel e comida. Não tem mais do que isso, né? Se não acumula dinheiro com isso. Diferente do que o governo federal, inclusive, fez, né, quando, para um pequeno grupo de empresários, né, o sistema financeiro libera R$ 1 trilhão, enquanto a gente tem aí, né, uma renda básica que, sem sombra de dúvidas, tem sido importante na vida de muita gente, mas R$ 600, ou a pessoa escolhe pagar o aluguel ou comer. Então, a renda emergencial construída aqui no governo do Estado, aqui no âmbito estadual, prevê um salário mínimo estadual de 1.163. E é lógico que para acessar esse recurso é necessário algumas coisas, né? Que minimamente você comprove que o seu rendimento, que a sua renda é oriunda do seu fazer artístico. Seja você artista, seja você técnico, seja você que está trabalhando como artista de rua, ou seja você que exerce, né, o seu papel ali de ator, atriz. Então, essa é uma
forma de você tentar caracterizar quem seriam as pessoas que teriam acesso a esse recurso. Então, ela necessariamente precisaria comprovar a atuação do setor. E existe uma contrapartida, né, de que ao longo, após essa... E eu estou afirmando isso, eu estou trazendo isso aqui, porque mesmo com um projeto bem explicadinho, ainda tem muita gente que fala, esses artistas vagabundo, as vagabunda, ai, esses petistas, ai, que não sei o que lá, esses mortadela. Então, é um discurso meio enviesado e que não faz sentido. Então, no projeto sempre... Até porque não são... Quando a gente está falando da arte, a gente está falando da cultura, a gente está falando de um instrumento transformador das relações sociais, as quais de fundamental para a vida, para oxigenar a sociedade que a gente vive. Então, eu estou trazendo isso para dizer que, sim, essa lei tem uma contrapartida que é, pós-processo pandêmico, todo mundo que teve acesso a esse recurso irá compartilhar através de oficina nas escolas estaduais, públicas, né, o seu fazer artístico. Então, estamos, inclusive, enriquecendo a grade curricular, né, da educação, essa simbiose que deveria ser constante no processo de formação educacional do nosso país. Então, nesse sentido, existe essa contrapartida. E a gente observa, inclusive, que no segundo eixo de atuação dessa lei, que prevê repasses de recurso para espaços, né, de cultura, que, inclusive, neste momento, são os que estão nas periferias, nas cidades distantes, servindo como bases operacionais de combate ao Covid-19. Eu conheço espaço cultural que tem recebido pessoas em situação de rua para ofertar, para que ela possa ir ao banheiro, para lavar a mão, álcool em gel, comida, roupa, cesta básica. Tem ocupação cultural que a sua sede serviu de galpão para arrecadação de cesta. Então, se são esses espaços que têm contribuído para o combate de algo que é tão grave, que tem isolado famílias inteiras, então a gente precisa ter uma atenção para que esses lugares tenham não que se preocupar em como que vão pagar o aluguel, como que vão pagar a água, como que vão manter a estrutura. Então, é uma lei que visa não acertar, né, e trazer outro paradigma do setor cultural, que a gente entende que essa é uma lei emergencial, que ela tem uma hora para começar e está atrasado, já são mais de 3 meses que a gente está nessa situação. E tem hora, infelizmente ou felizmente, que irá acabar, né? Porque se as medidas, né, de prevenção do Covid-19 aqui no nosso estado, no nosso país, fossem mais assertivas, a gente já teria aí feito, né, diversos processos muito mais radicalizados no combate da Covid-19, e aí, muito provavelmente, talvez, a retomada econômica teria se dado de forma até muito mais ágil, muito mais rápida. Mas, para finalizar, e não me estender muito, até porque, de antemão, eu já peço desculpas às nossas telespectadoras e telespectadores, que 19h55 eu vou ter que sair, porque, inclusive, já convido vocês a acompanhar o festival, o Fest 253 do PL. Estamos tentando fazer uma grande mobilização para que o Parlamento Paulista tome essa responsabilidade de aprovar uma lei que tem por objetivo salvar vidas. O PL, neste momento, tramita na casa há mais de um mês e meio, em sistema de urgência. O que quer dizer sistema de urgência? Ele não passará, ou tem como um outro caminho, que em vez de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças e a de Educação e Cultura, de que este processo levaria aí nada
8 meses, 7 meses, um ano, sei lá, ele vá para um negócio que na LESP chama Colégio de Líderes, onde se junta todos os líderes partidários, analisam ali os projetos a partir dos pedidos das parlamentares e já vão para o plenário para votar. Então é isso. Se o presidente da casa decidir hoje na cabeça dele, vamos botar o PL para votar, e no próximo Colégio de Líderes, que é na terça-feira, já põe lá, na quarta já vota, e a gente já começa a pensar como vamos regulamentar essa lei e fazer com que ela se torne uma lei aplicada, executada o mais rápido possível, para que a gente traga aí dignidade, né, para essas pessoas. Então, é isso que tem se construído em torno do debate emergencial da cultura no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos aí pressionando, inclusive, o festival é justamente para isso, né? Não podemos ir para a rua, tal, mas então estamos fazendo uma mobilização na internet para mostrar para a sociedade civil o porquê que é importante. E, em paralelo a isso, nos últimos 15 dias, foi aprovado na LESP um projeto de número 350, e que este projeto, ele, na verdade, é um projetão que diversas parlamentares assinaram esse projeto, e é um projeto, na verdade, que é um recorte de coisas, de projetos dos parlamentares, e acabou virando um projetão. E que nesse projeto tem um artigo, e esse artigo diz o seguinte, né? Ele dialoga, inclusive, com o PL, que estamos esperando a sanção do presidente aí da República, que é o 1075. Esse PL diz o seguinte, né? O início dele fala que a Secretaria de Cultura vai ficar, tem a possibilidade de chamar edital, fazer chamamento, fazer não sei o que lá mais, durante a época de pandemia, o que já é do poder discricionário da Secretaria, né? Já é da função social da Secretaria fazer isso. Então, não mudou nada isso daí. Mas aí o ponto, né, que dá prosseguimento a tudo isso dialoga justamente com a 1075. Por quê? O governo do Estado, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do nosso Estado, tem por objetivo apenas empenhar, né, de forma massiva dinheiro mesmo volumoso, e é importante dizer, e eu falo isso inclusive baseado nos últimos documentos fiscais da Receita, né, financeira que o Estado mandou, que a economia do Estado de São Paulo, ó, vai tranquila, não está tão crise, não é? Tá tão enrolando como sempre enrolaram, tá ligado? Então, sim, o governo do Estado de São Paulo tem condições de arcar com um projeto de lei desse, né? Além dos créditos suplementares, da grana que veio para São Paulo, da dívida do Estado para com a União, que está suspensa. Então, sim, a Assembleia Legislativa retornou aos cofres públicos mais de 300 milhões de reais. Então, dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Não temos vontade política, né, do governo, do executivo para tal. Mas, para finalizar, porque lá atrás eu disse que com 10 minutos eu finalizava, e já passou de 10 minutos, mas eu vou finalizar mesmo, que é a continuação desse artigo nesse projeto de lei diz que, quando chegar o dinheiro da 1075, a Secretaria de Estado irá realizar aí um chamamento para que esse auxílio chegue nos artistas. Muito provavelmente, acho que o governo do Estado vai fazer tem relação com o que é desenvolvido na cidade de São Paulo, vai ser, né, um projeto de apresentação na internet, alguma coisa do tipo, e lá ele diz que também irá repassar repassar recursos até 2.000 espaços espalhados no estado de São Paulo. Então, eles estão esperando a lei
a Audibran ser sancionado, o recurso chegar apenas para tomar essas medidas a partir do que vem do governo federal, sem nenhuma iniciativa expressiva, né, com recurso do Estado, do governo do Estado, para que o setor cultural não tenha tanto prejuízo. O secretário diz por aí que distribuiu cestas, isso é importante, mas isso, do ponto de vista do fortalecimento do setor, ainda nada, é insignificante. Ele fala dos créditos, né, dos incentivos financeiros que o Banco do Povo, que as organizações financeiras do Estado estão oferecendo, mas como que nós, na quebrada duro, vai pegar empréstimo para pagar depois como? Enfim, é nesse pé que está o PL 253, e eu vou finalizando por aqui, passando aí para o Leandro trazer as considerações em torno da 1075. Jesus, obrigada. Muito obrigada. Você trouxe bastante informações e já tem algumas perguntas que estão direcionadas para você, mas eu vou passar a bola para o Leandro, porque eu acho que mesmo assim a gente ainda consegue fazer um debate, né? E lembrar as pessoas que quem quiser fazer pergunta, aproveite, que ao término da fala do Leandro eu vou lê-las, tá? É com você, Leandro. Boa noite, pessoal. Bom, sou Leandro Faria, aqui da cidade de Ourinhos mesmo, né? Alguns devem me conhecer. Quem não me conhece, eu sou o diretor do Grupo Teatral SOARTE. O Grupo SOARTE é uma associação cultural, na verdade, e também um ponto de cultura. O grupo já existe desde 1993, então eu já venho acompanhando essa história da cultura aqui na cidade, também na região, há algum tempo, né? Atualmente, falando um pouco agora da cidade de Ourinhos, né? Vou dar um apanhado um pouco da nossa realidade aqui de Ourinhos. Esse ano, antes de começar a pandemia, a gente estava numa articulação aqui de um fórum municipal, né, com a intenção de, através desse fórum, conseguir criar o nosso Conselho Municipal de Cultura, que ainda não existe, e também a lei do Fundo Municipal, né, para que futuramente a gente possa realmente ter um plano de cultura e que a coisa possa ser gerida e, enfim, feita com mais segurança, né? E aí a gente ainda está nesse trâmite, né, de criar esse conselho, de criar esse fundo. Estamos numa parceria, num diálogo interessante com a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, no sentido de que precisamos aprovar essas leis, né, do conselho e do fundo, para que realmente, agora ainda com mais urgência, né, devido às PLs, eu acho que isso é uma questão importante para as cidades, essa organização. Então, estamos nesse caminho agora, né, de logo queremos ver essas leis aprovadas, do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura, para que a gente possa desenvolver um trabalho que envolva também a sociedade civil nas decisões em relação à cultura da cidade, né. Depois disso, quando começou a pandemia, a gente começou a participar, eu e mais algumas outras pessoas aqui de Ourinhos, de um fórum regional, que é o fórum que a gente chama de Fórum do Interior Profundo, que é um fórum que agrupa a região de Marília e Presidente Prudente. Nesse fórum existem várias cidades, né, dessas duas regiões, né, e a gente está numa articulação bem interessante, realizando os encontros, discutindo as questões da cultura na região, de que forma que a gente pode se ajudar, de se unir para que a gente tenha uma força maior na pressão e no acompanhamento de todas essas ações culturais, né, das leis. E então é uma coisa que está sendo muito, muito interessante, está fortalecendo a nossa região, tanto que através do Fórum do Interior Profundo, a gente também começou a participar do FLIGSP, né, que é o fórum que atinge também o litoral e a Grande São Paulo. Estamos também agora podendo participar da criação do Comitê Gestor do Estado de São Paulo também, ter uma representatividade dessa região lá também, que está sendo bem interessante para nós. Né? Estamos aprendendo muito. Eu, pessoalmente, né, sempre muito mais ligado à criação artística, agora que estou me inteirando mais sobre a questão das políticas públicas, dos fóruns, dessas discussões que estão sendo muito enriquecedoras.
e a gente, né, tá vendo que a cultura tem esse potencial de se articular e de conseguir interferir na gestão pública e nas leis. Então, está sendo muito bacana esse ensinamento, esse aprendizado que a gente está tendo, né? De estar podendo participar dessas questões. Está sendo bem interessante. Ourinhos é uma cidade muito conhecida pela cultura, né? Tivemos, assim, fases incríveis, assim, mas Ourinhos sempre foi muito em cima da questão dos eventos, né? Muitos festivais bacanas e tal, mas a política pública mesmo, ela é um pouco deficitária, ao meu ver. Eu acho que só teve uma vez que Ourinhos conseguiu ter um edital municipal, um edital público, que foi na gestão da secretária Neuza Fleury, que conseguimos nessa gestão ter um edital democrático, né, que os artistas, os produtores culturais poderiam mandar seus projetos, enfim. E depois, enfim, depois que ela saiu, não teve continuidade, e a partir disso a gente está meio que estagnado nessa rotina, né? Nessa rotina dos eventos e tal. E agora, quem sabe, através do conselho e do fórum, a gente consiga articular melhor a participação da sociedade civil. E aí tem a questão da lei, né? Da lei 1075, que está para ser sancionada, que é uma questão que foi uma mostra do potencial, né, da classe cultural, dessa mobilização que foi feita para que a lei fosse aprovada, que agora só está faltando a sanção realmente, né? É uma lei que abriu muito, democratizou muito a questão de atingir, de chegar nas pessoas, que eu acho que esse é o grande desafio da lei, de que forma que a gente vai atingir realmente as pessoas, os artistas, os fazedores de cultura, os trabalhadores técnicos em geral, né? A lei abrangeu muito, abriu muito leque, inclusive a questão do artesanato, né? A questão até da culinária, entrou muitas pessoas assim que não tinham acesso. E a lei, ela também não obriga aquela dependência do CNPJ, né? Ela tem essa abertura de que o artista ele possa comprovar o seu fazer artístico, mesmo que ele seja individual, que ele não tenha um CNPJ, que ele não tenha o MEI, né? Então, isso é muito interessante, e é o grande desafio que a gente está trabalhando para ver isso ser concretizado, né? De que forma chegar esse recurso nessas pessoas, né? Que não tem o CNPJ, que não tem essa articulação, que não tem um equipamento tecnológico, que às vezes não tem um celular, uma internet, mas tem o fazer artístico e né, os povos tradicionais, enfim, as culturas todas que o Brasil, a gente sabe que é muito rico, né? Então, essa PL tá chegando e a gente tem que tomar muito cuidado, né, e acompanhar muito bem como é que isso vai ser gerido pelo poder público, né? Porque existe uma questão, alguns detalhes que a gente tem que estar muito atento, né? Uma delas é a questão dos cadastros, né? Que as cidades elas estão se mobilizando para fazer esse mapeamento, para levantar esse cadastro, para a gente realmente saber. Através do Fórum Municipal, a gente começou até a fazer esse trabalho de mapear, fizemos um formulário para tentar descobrir, né? A potencialidade, os coletivos da cidade, etc. E pelo que a gente tem acompanhado aí nos fóruns, nas discussões, esse cadastro é importante e ele tem que ser legitimado pelo poder público, né? A gente não pode simplesmente fazer um cadastro e achar que ele já vai ter validade, ele tem que ter essa validação do poder público. Então, isso é uma questão de urgência, porque a partir do momento que a lei for sancionada, existe um prazo para esse dinheiro chegar muito curto, né, de 15 dias, que sancionado, sendo publicado, esse dinheiro vai chegar nas cidades e nos estados. E a gente tem que estar preparado para isso. Até porque a gestão municipal ela vai ter um prazo também curtíssimo de 60 dias para apresentar um plano de trabalho, como ela vai usar esse recurso. Porque se ela não apresentar esse plano nesse prazo, ela vai ter que devolver esse dinheiro para o fundo estadual. Então, a gente tem que estar muito acompanhando, eu acho que Ourinhos tem que se mobilizar na questão desse cadastro e de que forma que a gente vai, né, não perder essa oportunidade de poder estar
né, esse dinheiro está chegando nos artistas, nos fazedores, trabalhadores de cultura em geral. A PL 1075, essa, né, a federal, ela basicamente ela tem 3 quesitos aí, né? Tem a questão do auxílio individual, né, que foi conseguido ser aprovado no valor de R$600, que para que fosse aprovado eles tiveram que fazer essa concessão e fechar no valor de R$600, que é muito pouco, a gente sabe, né, para uma pessoa, né, como Jesus já falou. Mas, enfim, são aquelas concessões que têm que ser feitas, né, na hora da aprovação. Então, ficou esse auxílio individual, todo trabalhador vai ter direito a esse auxílio emergencial de R$600, né? Depois tem a questão da ajuda aos coletivos espaços culturais, que também é bem interessante. Vários setores coletivos, pontos de culturas, associações, empresas, né, culturais, todos eles vão ter também, poder acessar esse recurso. Esse recurso dos coletivos de espaços culturais, ele fica entre R$3.000 a R$10.000, essa ajuda, mensais, e que é uma questão importante, né, para que os coletivos, os espaços culturais não fechem, possam continuar desenvolvendo seu trabalho. E tem o terceiro item aí da lei, que eles chamam dos ativos, né? Que isso envolve, os ativos, ele envolve os editais, envolve os eventos, envolve, enfim, compra de ingressos antecipadas, e esses ativos têm que ser usado na lei, no mínimo 20% do recurso que chegar na cidade tem que ser usado nesses ativos, que inclui isso que eu falei, os editais, os festivais, etc., né? Então, como eu falei, a gente tem que estar muito atento, muito mobilizado, a gente tem que estar junto com o poder público agora, nesse mapeamento, nesse acompanhamento de como vai ser usado, né, esse dinheiro. Então, principalmente, essa questão dos cadastros, né? E a questão também dos conselhos, ele não é obrigatório também. Muitas cidades do interior paulista não têm conselhos de cultura, a gente sabe disso. Então, as pessoas também têm que se mobilizar para que, se não houver conselho na cidade, criar pelo menos um comitê, para que esse comitê possa estar acompanhando, né, o uso desse dinheiro, desse recurso, como que isso vai estar sendo usado, né, para a gente acompanhar essa questão. Uma coisa que ficou muito, que a gente já tem algumas questões da lei que a gente ainda fica meio na dúvida, né? Uma delas é o que vai ficar a cargo do Estado e o que vai ficar a cargo do município, né? O Estado, pelas reuniões que eu tenho participado, o que eu tenho ouvido, é que o Estado ficaria com essa questão do auxílio emergencial individual. Então, o Estado ficaria com essa parte e o município ficaria com a parte dos coletivos, dos espaços culturais e desses ativos, né? Que é uma questão que não está fechada, né? Não está fechada, mas pelo que eu tenho ouvido, isso aí vai ter que ser definido, né? Porque talvez é um risco também, se o município tem que ficar com tudo, talvez não dê conta dessa demanda, né? Ter que mapear todo individualmente, cada fazedor. Então, é uma questão que está sendo muito discutida, que eu acho de extrema importância também para a gente, enfim, para a gente poder gerir direitinho essa questão desse recurso aí, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Que mais que eu podia falar? Eu até anotei aqui. Essa questão, Ourinhos, por exemplo, na cidade de Ourinhos, vai chegar um valor de 778 mil. Então, é um dinheiro muito representativo para ser usado. É um dinheiro que a gente nunca teve na cidade para ser revertido para os fazedores de cultura, né? Então, a gente tem que estar muito, muito junto, porque é um dinheiro que dá para fazer muita coisa, para ajudar os coletivos, os espaços culturais, os artistas individuais, para realizar projetos, editais. Então, a cidade do Porto de Ourinhos vai receber, dentro desse recurso, dessa lei,
um dinheiro muito representativo, né? Eu queria esclarecer também, que eu acho bacana citar, assim, é que a maior parte desse recurso, que são 3 bilhões, que é um recurso que a cultura nunca teve, né? Ele vem, a maior parte dele, do Sistema Nacional de Cultura. Então, a gente não está tirando dinheiro de nenhuma outra pasta, de nenhum outro, né? Às vezes pode ter esse tipo de argumentação, mas esse monte de dinheiro para a cultura. Esse dinheiro, ele foi descoberto no Fundo Nacional de Cultura, ele já estava lá predestinado para ser usado para a cultura. Então, não está tendo nenhum desvio de secretaria, para nada. Esse dinheiro é da cultura. E ele está sendo usado da melhor maneira possível nessa fase que a gente está passando, né? A lei tem umas questões aí, que também foi aquilo que eu falei, algumas concessões que tiveram que fazer para que a lei fosse aprovada, que foi a questão do artista, se ele declarou imposto de renda em 2019, ele não teria direito, que é uma coisa que a gente achou errado, né? Mas, enfim, às vezes o cara declarou naquele ano, estava trabalhando, mas a gente sabe como é volúvel a questão do trabalho cultural. Às vezes, em 2019, ele pegou um trabalho, conseguiu fazer a declaração, e esse ano ele está desempregado, ele está sem o trabalho. Então, esse argumento de que o fato dele ter declarado o imposto em 2019, ele não poder acessar o recurso, enfim, mas é aquilo que a gente já falou, né? Tem que fazer algumas concessões aí para que a coisa ande, né? E a comprovação também, né? De pelo menos 2 anos, você tem que comprovar que tua renda advém da cultura, né? O seu trabalho é através da cultura, mas isso daí... Então, eu acho que essa live aqui está sendo muito interessante, até para a gente fazer esse apelo para os trabalhadores da cultura da cidade, da região, para essa união, né? Para que a gente esteja junto, para que a gente se mobilize para esse cadastro, para que realmente, quando for, como eu disse, o prazo para chegar, o recurso é muito rápido, então a gente tem que estar muito focado nisso, para que não corra o risco de perder essa oportunidade, né? De perder essa oportunidade. Tudo isso que está acontecendo mostrou a força, né, da classe artística, mostrou a força e a união. Foi uma coisa inédita, né, essa aprovação dessa lei, assim, enfim. Na Câmara dos Deputados só teve um partido que votou contra, no Senado foi unanimidade. Então, assim, pelo que eu tenho ouvido, é uma questão assim que foi muito devido a essa mobilização, a esses fóruns, a essas discussões. A relatora, né, a Jandira Fegali, ela teve essa abertura de ouvir os fazedores, de abrir o leque. Até eu lembro que eu participei de algumas que no começo não ia ser todas as cidades do país que iam ser contempladas, mas o pessoal reivindicou, mesmo as cidades pequenininhas vão receber o referente ao recurso dela. E é isso, pessoal. Foi mais um apanhado, assim, até porque o tempo tá correndo e eu acho que vai ter perguntas aí. É interessante que o Jesus esteja aí para responder, né? Mas é um apanhado, é mais também um chamamento para que a gente se una, como a gente está fazendo aqui através dos fóruns da nossa região, e que a gente não pode deixar que esses recursos, depois que cheguem, sejam desperdiçados, né? Que cheguem realmente na ponta e quem realmente precisa, que não é fácil atingir essas pessoas. São muitos trabalhadores da cultura, isso não envolve só artistas, envolve técnicos, envolve artesãos, enfim, toda uma gama de trabalhadores. Então, a gente tem que estar muito ligado e acompanhando tudo para poder, enfim, né? É uma lei emergencial, né? Uma lei emergencial devido à situação que a gente realmente não está podendo trabalhar. A cultura depende de aglomeração de pessoas, todo mundo sabe, de público. Então, é isso aí, é uma situação de emergência. E é isso, obrigado. Obrigada, Leandro. Nossa, arrasou aí na sua fala. Trouxe muitas informações para a gente debater, mas vieram bastante perguntas, e algumas eu acho que era interessante vocês dois responderem, mas algumas do Jesus, né? Vocês querem que eu leia todas ou eu leio umas 3 só? Porque tem mais, pelo que eu contei, tem umas 6 perguntas. Posso ler as 3 primeiras? Isso. Posso ler? Pode? Tá. Ó, a primeira pergunta veio da Camila, que é do coletivo que está aí com a gente. Gostaria de perguntar para o Jesus sobre a PL 253, se há previsão para que essa lei seja sancionada? É a primeira pergunta dela. A segunda é sobre a situação do PROAC, que até o momento está parado, se você sabe de alguma coisa do PROAC.
E tem uma terceira pergunta que é também da Camila, em relação à lei Aldir Blanc, que está no aguardo que sancione sem veto. Como os municípios devem se organizar para receber esse recurso? Aí depois eu leio as próximas perguntas. Tá. Sobre a expectativa de aprovação do PL 253. Eu digo que a minha, e posso até falar aqui das companheiras e dos companheiros que estão aí nesse embate, a nossa expectativa é que já tivesse sido aprovada e que o dinheiro, na verdade, já tivesse chegando na mão das artistas, dos técnicos, das técnicas, das trabalhadoras e trabalhadores da cultura há um bom tempo. Já se somam mais de 3 meses, né, que estamos afastados das ruas, que estamos em isolamento social. Essa lei foi protocolada em abril, então, há mais de 1 mês e meio já tramita em sistema de urgência na Alesp. Então, a nossa expectativa é de que aprove o mais rápido possível, o que, infelizmente, não depende da gente. A dependência agora é do presidente da Assembleia Legislativa, senhor Cauê Macris. Ele é a única pessoa que pode pegar o projeto agora, está tramitando em sistema de urgência, votar num colégio de líderes para votar e levar ao plenário. A gente tem pressionado, vamos colocar o 253, o projeto como prioridade de aprovação da nossa mandata, mas são 94 parlamentares e esses 94 parlamentares precisam, de alguma forma, consensualizar que sim ou que não. E nem estou dizendo que vai ser aprovado ou não vai, mas os parlamentares, os deputados, as deputadas precisam ter coragem de levar esse projeto para o plenário, para votar que sim, que é a nossa expectativa, para votar que não, para escancarar ainda mais como o Estado, como o governo estadual tem se comportado diante, né, da situação e da crise que nós vivemos. A segunda pergunta foi qual mesmo? Por favor, repita, Alberta. Sobre o PROAC. Então, o PROAC já era para ter saído há um bom tempo e ainda não saiu. Foram aprovados no orçamento do ano passado, por execução desse ano, um valor de aproximadamente 60 milhões de reais, e o que foi aprovado junto com o PL 253 foi uma suplementação no PROAC Editais de mais 30 milhões e no PROAC ICMS 100 milhões de reais. Eu estou aqui, na verdade, especulando, porque eu acho que talvez a secretaria não tenha colocado esse PROAC na rua o mais rápido possível, porque eles estavam na dependência da aprovação dessa tal suplementação. O que soltar o edital antes, depois soltar a continuação dele, não impediria, né? Não teria nenhum impeditivo. Porém, eu especulo que talvez, como já anunciado, inclusive, pelo próprio Sérgio Saleitão, agora na primeira quinzena de julho, o edital vai estar saindo. Ainda assim, preocupado que estamos com o PROAC Editais, não só porque não saiu, mas porque desde o ano passado ele vem sendo descaracterizado, a gente não tem mais os PROACs temáticos, né? Então, a gente, essa semana, já enviou um requerimento de informação à secretaria, perguntando por que demorou, quando que vai sair, qual que é a real expectativa orçamentária, quais são as expectativas para o ano que vem. Então, um conjunto de perguntas e informações para que as respostas, nesse sentido, possam serem mais precisas. E aí, quem quiser saber mais informações, tem as outras perguntas que eu vou responder, mas tem a página no Facebook, Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, e com relação ao PL, tem o Instagram, né, que é o @PL253_cultura. Tem mais uma pergunta que foi também da Camila sobre a Aldir Blanc. Como os municípios devem se organizar para receber esse recurso, caso seja aprovada, né?
Eu vou dividir essa com o Leandro. Ele, inclusive, está participando do comitê há mais tempo que eu. Essa semana entrei no grupo do comitê e tal, mas, de forma bem superficial e genérica, uma coisa que eu acho que precisa ser para ontem é que os municípios, que as coletividades que estão nos municípios precisam já começar a ter um entendimento entre seus pares, para que isso dê condição de pressionar as vereanças, a prefeitura, para que esses agentes políticos também se juntem nessa ação, né? Pressionar. E estamos num ano de eleição, então, quanto mais pressionar, talvez, né, seja aí importante para que o processo burocrático não atrapalhe e não faça com que esses valores que deveriam chegar de forma mais rápida demore cada vez mais de chegar na ponta. Antes de passar para o Leandro, posso só fazer mais uma pergunta para o Jesus, porque vai dar a hora dele, Leandro, pode ser? Ou vai ficar confuso? Pode ser? Porque é uma pergunta que foi direcionada para você e ela é a Marisa, que fez. A Marisa também é do coletivo, está aí com a gente. Na sua avaliação, Jesus, há alguma possibilidade dessa PL não ser sancionada pelo governador? Eu acho que você já falou um pouco disso, mas ela foi bem específica aí na pergunta. Então, assim, a PL, até mesmo antes de ser sancionada pelo governador, não, ela precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa. Então, tem um passo antes desse que a gente precisa continuar se preocupando, pressionando os parlamentares para que eles aprovem na Assembleia Legislativa. Eu penso que seria muito vergonhoso para o governador não sancionar essa lei, né? Não sancionar uma lei emergencial. Então, por hora, a minha expectativa é de que, logo aprovada na LESP, o governador João Dória possa sancionar a lei. Leandro, você quer fazer a outra? Tem mais algumas perguntas, mas elas não estão direcionadas. Aí eu acho que o Leandro poderia respondê-las também, né? Aí você que sabe, Jesus, com seu tempo aí. Ai, gente, eu tô tão triste porque... Tá bom, fala. O papo tá tão bom, mas assim, ó, eu tô indo, não por nada não, é porque vai ter lá o bagulho do festival da 53, mas eu me disponibilizo que se tiver perguntas relacionadas ao 253, aqui ainda, tal, que tenham dúvidas, a Roberta, o Leandro vão me mandar as perguntas, eu vou gravar um vídeo e respondendo todas essas perguntas para que possa ir para a página aqui do Em Frente. E assim que acabar essa pandemia, vou encostar em Ourinhos para a gente trocar uma ideia, porque vou aproveitar esses 3 minutinhos que me cabe. A gente está falando de emergências, e temos mesmo que falar de emergências. Mas e a retomada? E depois que esse processo passar, o que a gente vai fazer? A gente já tem, inclusive, formulado algumas coisas. Essas coisas, inclusive, estão no tocante da construção de um sistema estadual de cultura robusto, coeso, sólido, com um plano estadual, uma retomada. Assim, não dá para entender que o Sérgio Saleitão, que inclusive participou desses processos todos a nível nacional, vai querer jogar água fria aqui no nosso balde, né? Então, é isso que a gente precisa construir, né? Já existe, de certa forma... Eu vou responder de um outro jeito a pergunta feita anterior, se existe ou não a possibilidade do Dória sancionar, não. O que eu diria, e é importante a gente ficar bem atento, é que já existe uma retomada, uma flexibilização, uma abertura, e que se não houver, e vai haver um surto novamente, né? Infelizmente, não sou eu que estou prevendo, embora eu me chame Jesus, quem está dizendo isso é a ciência, são os especialistas, que existe a possibilidade, né, de um novo surto se a gente não fizesse um processo de isolamento muito mais real e concreto. E já está se dando a flexibilização. Mas, nesse processo de flexibilização, o entendimento é de que não precisaremos mais de políticas emergenciais.
Então, é necessário a pressão urgente agora e de que a gente já comece a construir, de fato, né, um conjunto de saídas econômicas viáveis através de um sistema sólido e coeso para que a gente possa aí não ficar aí patinando, né, os próximos períodos. Eu deixo aqui um beijo no coração de cada um e cada uma. Estamos fechados aí na construção desse vídeo. E mais as perguntas que eu faço rápido. E obrigado pelo convite. Obrigado. A gente que agradece. Você aceitou de pronto, a gente conversou rápido, você aceitou, a gente ficou muito feliz no coletivo, a gente fez essa live com muito carinho. E, Jesus, só temos a agradecer a você. E, sim, eu te mando as perguntas, a gente continua a comunicação e fica o convite para mais uma live. Opa, vamos falar da retomada. E assim, as portas de Ourinhos estão abertas para você, né? Quando puder vir presencial, você tem espaço no em frente para estar com a gente discutindo cultura. Show, um beijo. Beijo, obrigada. Um abraço. Leandro, passo para você. Você quer que eu leia de novo a pergunta? Pode ser. Ó, a pergunta que ficou para você fazer a dobradinha com ele, né? É a da Camila sobre a Aldir Blanc, que está no aguardo, né? Sancione sem vetos, como os municípios devem se organizar. Aí tem mais umas 4 perguntas aqui, se eu não me engano, tá? E eu faço depois. Tá. Bom, Jesus ele já deu uma explicação, né? Vou só dar uma complementada, então. Eu acho que é o seguinte: a sociedade civil, algumas cidades já têm conselhos e fundo e, consequentemente, já tem uma conta para que esse dinheiro entre nessa conta, né? Para depois ver o que vai ser feito, qual o plano que vai ser feito de uso desse dinheiro. As cidades que não têm conselho e não têm fundo, como eu tinha comentado, eu acho que o caminho é criar um comitê. É o que está sendo aconselhado. Une o pessoal mais articulado, a sociedade civil, cria um comitê para que esse comitê possa estar acompanhando junto com o poder público de que forma que vai ser usado esse recurso. Eu acho que precisa desse diálogo, né? A gente tem que estar muito antenado, porque a gente sabe que a interpretação do jurídico, do poder público, ela não bate muito com a questão das leis culturais, né? Essa forma de ver o entendimento da lei. Então, as prefeituras, o jurídico das prefeituras municipais, principalmente do interior, ainda tem muito aquela mentalidade meio conservadora, né, da lei. E a gente sabe que essa lei, ela abre muitos caminhos, ela é muito nova, né? Então, a gente tem que estar acompanhando para que não corra o risco de barrar no jurídico, por exemplo, né? E a cidade perder esse recurso. Não é interessante nem para o poder público e nem para a sociedade civil. Então, essa articulação é fundamental. Não tendo um conselho, que é o caso de Ourinhos. Não sei se vai dar tempo de ser aprovada essa lei do conselho até que chegue esse recurso. Se não der tempo, a gente vai ter que se articular de alguma forma. Então, o conselho para que as cidades menores façam isso. Reúnam as pessoas, né, os trabalhadores, criam um comitê para que possa dialogar com o poder público e estar acompanhando como é que vai ser usado. Porque esse recurso, ele é para artistas independentes e espaços culturais e coletivos independentes. Ele não pode ser aplicado em eventos da prefeitura, do poder público, mesmo da Secretaria de Cultura. Não é essa a função da lei. A função da lei é um auxílio aos trabalhadores da cultura, independentes, né? Só que depende, é bom para os dois lados, né? Porque a secretaria vai estar apoiando, vai estar junto nessas realizações, né? Então, é bom para o lado da prefeitura e é bom para os artistas. Então, a gente tem que estar muito afinado no diálogo para que a gente consiga realmente efetivar. Tá. Posso ler as outras perguntas? Pode? Tá. Maria Léa. Desculpa, eu não ouvi, Leandro. Vamos ver se eu sei, né? Tipo assim, a resposta. Você vai saber. Também não é... Vamos lá. Ó, da Maria Léa. Os editais serão para outro público, então não aqueles que já receberam benefício? Eu não sei se você entendeu a pergunta. Os editais? Os editais serão para outro público, então não aqueles que já receberam benefício? É que assim, são coisas separadas, né? Uhum.
O benefício individual é uma coisa. Tá. A pessoa pode acessar o benefício individual. Tem uma questão também que eu esqueci de comentar, acho que é até interessante eu falar. Quem conseguiu, por acaso, acessar já o auxílio emergencial geral do governo federal, não tem direito a esses 600 da cultura, que ele não é acumulativo. Sim. Eu acho que é disso que ela está falando, né? Não é acumulativo. Então, assim, mas nada impeça que, por exemplo, um coletivo acesse o apoio aos espaços culturais e possa concorrer a um edital se a cidade realizar um edital. Isso não é impeditivo. Ele pode receber o recurso através de um ponto de cultura, por exemplo, e esse ponto de cultura pode concorrer ao edital, se for o caso, né? Aí vai depender muito da gestão, de que forma que vão ser elaborados esses editais. E como eu falei, esse dinheiro, esse dinheiro que vai chegar em Ourinhos, em todas as cidades, não é para ser usado só com editais. Ele tem essa prioridade do auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial ficar a cargo do Estado, é interessante, porque é uma preocupação a menos para o município. Ele vai se preocupar mais com os coletivos e com os editais. Eu acho que ficaria mais fácil de articular, né? Então vamos torcer para que isso realmente aconteça, mas não é impeditivo. Ele pode acessar pelo coletivo, pelo espaço cultural, e nada impede que ele participe, se for um edital, um prêmio, um edital competitivo, né? Acho que é isso. Tá fechado. Microfone. Eu estava me achando aqui falando. A pergunta é do Ari Marinho. Para os benefícios aos artistas decorrentes dessa legislação, há exigência de atividade artística como única fonte de renda? Olha, eu não vi nada muito específico em relação a isso. Eu vou dar uma opinião, assim, a partir de tudo que eu tenho acompanhado, tal, mas eu acredito que sim. Porque como ele é um auxílio emergencial, ele precisa chegar nessa pessoa que está sem fonte de renda, né? Se a pessoa já tem uma outra renda, não teria por que ela acessar. A não ser que ela faça parte, como eu disse, de um coletivo. Aí é o coletivo que vai acessar, não é a pessoa individual. Mas no auxílio emergencial individual, é para que realmente quem está sem renda, porque né? O próprio nome já diz, né? Um auxílio emergencial para a pessoa que está sem renda e precisando comer. Porque tem muito artista que está sem o que comer. Leandro, não tem mais perguntas, pelo menos eu não vi. Se alguém perguntou e quiser pôr de novo, a única coisa que a Camila comentou, que é importante colocar, é que o Partido Novo votou contra a aprovação dessa PL. Verdade. Eu esqueci de falar, né? Eu falei um partido e não nomeei, né? O Partido Novo. Foi o único na Câmara dos Deputados que votou contra A aprovação dessa lei. A gente recebeu um monte de mensagem carinhosa aqui, o povo está te elogiando, Leandro, elogiaram muito Jesus e você e a fala de vocês. O meu sobrinho falou aqui que me ama, e daí eu acho bom registrar isso, né, que uma tia como eu fica feliz. E a gente recebeu muita mensagem muito legal de participações aqui, e eu acho que a gente vai encerrando, já que encerraram as perguntas. Eu quero agradecer, Leandro, é a segunda vez já que você participa com a gente. Você é do Coletivo em Frente, né? Você é integrante. E é a segunda vez que participa de uma roda de conversa, né? Agora uma live sobre cultura, o quanto você é importante, como você é uma referência. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em várias pessoas aqui em Ourinhos, né? Mas esse debate a gente achou importante, porque a gente sabe como você está à frente do fórum, né? E você tem bastante conhecimento. Então, a gente quer agradecer imensamente por você estar aqui numa sexta-feira à noite com a gente. Peraí que chegou mais coisas. Vou ler mais uma pergunta, então, já que chegou e a gente está aí dentro do tempo, né? A Maria Léa, eu acho que ela está complementando a pergunta dela. Eu posso receber o benefício pelo individual e concorrer a um edital, certo? Acho que foi exatamente isso que você falou, né? De que nada impede que ela concorra ao edital. Isso, sim, como eu disse, depende da área, né? Depende do edital, mas não é impeditivo. Ela pode sim acessar individualmente e depois de ser lançado no edital, ela pode concorrer, não tem problema. E aí ela complementou, e o individual não pode ser distribuído pelo município. Acho que não, porque é a mesma característica do auxílio emergencial, né? Que é para a pessoa usar para as necessidades básicas, né? Isso, como eu disse, isso não está definido ainda muito bem. Se realmente vai ficar a cargo do Estado ou do município esse auxílio individual emergencial.
É uma das questões da lei que ainda está, depois que ela for sancionada, que vai ser definido. O que vai ficar a cargo do Estado e o que realmente vai ficar a cargo do município. O que está sendo falado é que o individual fica a cargo do Estado, aí a pessoa vai ter que comprovar que ela é artista, que ela é trabalhadora da cultura para o Estado, para o cadastro estadual. E o município ficaria com a questão dos coletivos e com os editais. Seria isso. Tá, e o Valfredo, que é aqui de Ourinhos, né, nosso amigo, ele colocou em um doc compartilhado em rede social, o valor para Ourinhos chega a 700 mil. Será que procede? Você já falou isso, né? 788 mil, alguma coisa assim? Foi você que falou? Eu estou viajando. É isso mesmo. Eu até anotei aqui o valor, aqui, ó. É isso mesmo, 700. Leandro, você travou. Tá vendo? Então, é isso. Travou, você começa Estão me ouvindo? Não deu para ouvir nada. Agora sim, mas não tinha dado para ouvir. Pode falar de novo, fazendo favor. Tá. É esse valor. Pelo menos o arquivo que está sendo compartilhado é esse valor. Eu até anotei o valor aqui. Ourinhos receberia 778.691,90 centavos. Então, é isso mesmo. É um bom dinheiro que a gente tem que estar muito articulado, como eu falei, para não perder esse recurso, porque depende muito da mobilização dos artistas da cidade e o diálogo com o poder público, né, com a Secretaria de Cultura, porque é os dois que vão estar articulando para que isso seja desenvolvido na cidade. A importância do comitê que você falou, já que a gente também não tem um conselho, né? Eu acho que a partir de agora é pensar nisso. Tentar, né, estabelecer um diálogo aí com a Secretaria de Cultura, no sentido da gente se organizar para que isso é urgente, porque, como eu falei, sendo sancionado é 15 dias para o dinheiro chegar. E tem que ter uma conta, a gente precisa definir isso. Então, isso daí, a partir de agora, eu acho que a função nossa é estar articulado nesse objetivo. Bom, a gente chegou já a quase 1h10 de live, já fizemos os agradecimentos. Eu agradeço em nome do coletivo, novamente, a você e ao Jesus. Eu acho que a gente vai encerrando. A Marisa colocou um comentário. O fórum vai movimentar alguma articulação? O fórum daqui? O Fórum Permanente de Cultura. Eu acho que é disso que a Marisa está falando, acredito que sim. Eu acredito que vamos. A gente tem que fazer, né? Eu acho que essa articulação é necessária, porque senão não vai rolar. Eu acho que depende muito da gente se articular para que a gente consiga estabelecer todos os critérios para poder fazer o uso desse recurso e não perder essa chance. Então, eu acho que o fórum, a partir de agora, eu acho que o maior objetivo, além da aprovação da lei do conselho e do fundo, é isso, se articular para que a gente possa usar bem esse dinheiro, né? Bom, então vamos encerrar, Leandro? Você quer falar? Usa o espaço aí se você quiser falar, quiser dar algum recado. Eu acho que já deu para dar uma boa... sim, foi ótimo. Uma boa contextualizada aí na lei. Eu acredito que fazer um apelo aos artistas da cidade, aos trabalhadores da cultura, que a gente precisa estar unido, que a gente precisa estar mais engajado nessas questões, né? Ter mais essa consciência política, saber que, enfim, a nossa função, além do fazer artístico, é esse posicionamento político, essa articulação, porque pelo que eu tenho acompanhado, né, nos fóruns aí, é isso que está fazendo com que a classe consiga esses resultados. Então, Ourinhos tem que também tá se articulando nesse sentido da mobilização aí. A gente precisa estar junto. Sim. Né? Mas é isso, quero agradecer ao Em Frente, Roberta, toda a equipe do Em Frente, todo o coletivo, ao Jesus pela participação incrível, e a todo mundo que está aí acompanhando, um grande abraço e obrigado, gratidão. Em frente com a gente, Leandro. Em frente, tamo junto. Em frente. Tchau, gente, boa noite, obrigada pela participação, até a próxima live. Obrigado. Tchau.